Olá, uma ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo em torno do Livro dos Espíritos. E hoje vamos falar um pouco sobre felicidade, a questão 920 do Livro dos Espíritos. Vamos vendo aqui quem já está aqui conosco para deixar o seu boa noite, quem vai nos acompanhar aqui hoje ao estudo, um estudo despretensioso em conjunto aqui, em torno da questão 920 do Livro dos Espíritos. E Kardec indaga aos benfeitores espirituais: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Ó, minha tia Glória, meu tio Luiz aqui, ótima noite. Tio Gilson, boa noite, tio. Sejam todos muito bem-vindos. A Kei Campos, boa noite, Kei Campos. E a gente sempre deixa o convite para o pessoal que está acompanhando nossas lives aqui, o pessoal que acompanha a página do Recomeçar no Facebook, para também estar acompanhando no YouTube, porque ali ficam todos os estudos gravados, a live de quarta-feira também, que a gente faz através da página do meu amigo Bilão, do Praia Grande na Tela, onde sempre tem um palestrante, um músico, convidado, também ficam salvas nesse canal no YouTube. Beatriz aqui com a gente. Muito, muito legal ter a presença de todos vocês aqui conosco. A gente também deixa aqui a mensagem, né? O Anderson com a gente. Boa noite, Anderson. Como sempre tem pessoas novas na página e fica salvo aqui, a gente diz sobre o projeto Recomeçar na parte de distribuição do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui na página mesmo, no Facebook, a última postagem já é uma postagem que está no topo da página, referente a essa distribuição gratuita, que você pode adquirir o exemplar físico mesmo, de forma gratuita. Aqui na Praia Grande, a gente faz a distribuição. É só comentar lá que a gente manda a descrição, manda o endereço, o contato através do WhatsApp. Uma boa noite aqui a Sol Santos também, está com a gente. Então a gente vai dando continuidade, né? Pedindo a Deus que nos envolva nesse momento de luz, nos envolva com paz, nos intuindo da melhor maneira, para que possamos assim absorver os ensinos dos bons espíritos e que possamos cravar em nosso íntimo toda a lição, todo o aprendizado, para que pouco a pouco possamos colocar em prática. Que Jesus envolva cada um que está acompanhando essa live, que apesar da distância física, possamos estar unidos no mesmo ideal, em busca do aprimoramento individual e coletivo. Assim seja. Então, aqui na questão, né, 920, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E o que seria essa felicidade, né? Para o alcoólatra, a felicidade é um copo de cachaça. Para o avarento, é o acúmulo. A felicidade para uma criança é ganhar um videogame ao invés de uma blusa. Enquanto nesses tempos de inverno, para um morador de rua, deseja uma blusa, gostaria de ter uma blusa. E aí sim seria a felicidade. Quando a gente é criança, adolescente, a felicidade a gente vai encontrar aos 18 anos, né? Não vemos a hora de fazer 18 anos, ser dono do próprio nariz, para aqueles que desejam fazer tatuagem, poder fazer tatuagem, tirar a habilitação e tantas outras coisas que nos apresentam felizes para um futuro, né? Enquanto
Acreditamos que só seremos felizes quando a gente casar, tiver nossa esposa, nossa companheira. E aí vamos sempre colocando a felicidade para um futuro, né? Ou, agora eu não posso ser feliz ainda, porque preciso ter filhos. Aí sim, quando tiver com a minha esposa, com filhos, serei feliz. Aí conquistamos os filhos e vamos colocando a felicidade sempre à frente. Agora eu preciso ter minha casa própria. Sim, se eu tiver minha casa própria, serei feliz. Ainda não conquistei a felicidade. Depois vai crescendo. Não, agora eu preciso ter um carro, mas tem que ser o carro do ano. E vamos colocando a felicidade sempre para frente, sempre depois. Agora vamos ser felizes quando meus filhos estiverem crescidos, formados. E vamos colocando a felicidade adiante. Aí começa a vir as doenças. E pensamos, eu não posso ser feliz com alguma doença física. Eu preciso me curar. E vamos colocando adiante. Sempre colocando a felicidade adiante. Muitas vezes acreditamos que a felicidade, a infelicidade a gente resolveria com dinheiro. Então vemos, né, a mega da virada, quantas pessoas com sonho de riqueza, acreditando que com dinheiro irão comprar a felicidade. E isso a existência vai passando. E acreditamos que não podemos ser felizes, né? Uma boa noite aqui para Clementina, para Val, Sandra. Sejam muito bem-vindas ao nosso estudo aqui da noite. Então, nós vamos vendo que a gente vai colocando a felicidade sempre para frente, sempre adiante, não somos felizes no momento, né? Parece que a gente se auto-sabota. E muitas vezes, com relação à comparação ao bem material, né? A gente vê que justamente a parte da sociedade que mais consome antidepressivo, ansiolítico, são as pessoas que mais têm os recursos materiais, né? Então a gente vai vendo que, será que a felicidade está realmente em ter, em possuir? Então vamos ver aqui o que os espíritos disseram ao Allan Kardec nessa questão, né? Se é possível o homem gozar sobre a terra de uma felicidade completa. E os bons espíritos dizem, não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, a gente vê assim, né, que a gente tem que adequar a nossa expectativa. Para quem já estuda um pouco e já conhece a escala evolutiva dos mundos, né, aqui diz que a vida terrena consiste de prova e expiação. Então, aqui no planeta Terra, a gente ainda tem essa terapia, é ainda um pouco mais grosseira, nos fere os sentidos. Então, a gente ainda vai sofrer um pouco pelas nossas próprias consequências, dos nossos próprios atos. Então, existem mundos mais felizes, regenerados, mundos ditosos, onde o que nos infelicita aqui não os infelicitam lá, nesses mundos, onde não há tanto sofrimento, dor. E aí aqui tem a questão 921, a próxima questão que vai dando continuidade sobre esse assunto, né, sobre esse tema da felicidade. Então, Kardec, como já estudando essa escala evolutiva dos mundos, ele diz, né, concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Então, porque o planeta Terra também está em evolução, assim como os seres que habitam. Terá um dia que o planeta Terra
estará regenerado, a humanidade melhor. Então, Kardec pergunta, mas a gente só vai ser feliz quando alcançar esse estado, né? Cada um pode garantir uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Ó, aqui, ó, um comentário aqui do Luiz Antônio, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando passar esse ciclo de limpeza, poderás vislumbrar os caminhos da felicidade e entrar por eles. É isso aí, ó. Então diz que a maioria, ó, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. A nossa existência grosseira ainda, nós ainda temos a infelicidade da perda de um coração querido, que isso nos infelicita. Então, tem coisas que escapam, que todos nós iremos passar. Mas a maioria das infelicitações, das nossas tristezas, muitas vezes é a consequência de atitudes ignorantes da nossa parte, más escolhas. Por vezes nós não, a causa não está nessa existência, está no anterior, mas os efeitos vêm. Então, muitas das vezes o nosso sofrimento, nossa infelicidade é consequência de atitudes, a maioria de nossa própria invigilância. Ó, a Marina Ciscaro comentando aqui, ó. Quando fazemos alguém feliz, somos felizes. Excelente, Marina. Muito obrigado aqui pela sua participação. Uma ótima noite. E a gente estava lendo Os Mensageiros e tem uma parte que André Luiz está vindo numa caravana, né, com os benfeitores para a Terra e eles param num posto de socorro que fica dentro do umbral, digamos assim, protegido, e eles conhecem um administrador desse local, o Alfredo. Então eles estão numa mesa ali, dialogando, e o Alfredo com a sua companheira, e aí a companheira do Alfredo sai para resolver alguma questão, e ele dizendo das dificuldades, tal, dos desafios, e alguém ali à mesa comenta, né, que bom que você tem a sua esposa com você, né, que auxiliando. Aí ele diz, sem dúvida, mas ela não está sempre aqui comigo. É uma felicidade muito grande quando ela está, mas ela só tem a permissão, só vem aqui uma vez ao mês. Aí o pessoal achou estranho aquilo, né, fez uma cara de interrogação e ele disse, se vocês permitirem, eu gostaria de contar. Aí eles, não, sem dúvida. Aí o Alfredo conta que a última encarnação dele era ele com a esposa, com a Ismália. E ele trabalhando, com as mentes sempre no monetário, em negócios, negociações, e a esposa fiel, dedicada, cuidando dos 2 filhos dele. E tinha um amigo, um companheiro de negócios, que começou a falar sobre a esposa dele, colocando coisa na cabeça dele. E era um rapaz que tinha muita influência sobre ele. Ele acabou dando ouvidos, né, para aqueles comentários. E esse rapaz armou. Ele pegou alguém que precisava de dinheiro e armou com ele para esse rapaz se esconder atrás do guarda-roupa no quarto. E ele foi correndo chamar o Alfredo. E falou: ó, sua esposa tá te traindo. Vai lá que você vai pegar ela no flagra agora. Aí ele correu, foi, abriu a porta, a esposa estava dormindo, acordou assustada, aqueles gritos, bagunça, o rapaz saiu de trás do guarda-roupa, pulou a janela e fugiu. E ele deu ouvidos e acreditou nesse amigo, estava envolvido ali, né,
pela influência, pela maledicência. E resumindo, ele mandou a esposa de volta para a casa dos pais, pegou a guarda das crianças, dos filhos, deixou uma governanta cuidando e saiu, foi para outra cidade. Depois ele recebeu a notícia que passou 2 anos, a esposa, né, ex-esposa depressiva e teve uma tuberculose e desencarnou. Ele passou o resto da vida tocando de forma não feliz, né, triste, e foi tocando a vida. E no final da vida, aquele rapaz, né, que se dizia amigo, com a consciência pesada, foi e contou tudo para ele, o que tinha acontecido. Então ele ficou sabendo, logo depois ele desencarnou também, passou alguns tempos no umbral, etc. Mas onde queremos chegar, né? E ele estava ali, ele falou, pô, o pessoal ali com ele, né, o Vicente, que é um médico também, junto com o André Luiz, ali no plano espiritual, questionou, mas a sua esposa não poderia, né, estar aqui junto com você? Então ele disse, sem dúvida, o Alfredo diz, ela é dedicada, inclusive ela que me acolheu no meu desencarne, me perdoou, mas os benfeitores espirituais dizem que sou eu quem devo subir e alcançar o nível evolutivo que ela se encontra, que ela habita em esferas superiores. Eu devo, de certo modo, sofrer para dar valor pelo preço da felicidade, para dar valor ao meu esforço e ao dela, de estar nessa distância, ele trabalhando ali, dedicado, socorrendo as pessoas ali no umbral. Mas ele diz que ele deve sofrer ali justamente para dar o valor da felicidade, que um dia ele vai conquistar e atingir o grau que ela se encontra. Uma ótima noite para a Marinete Merlin. Seja muito bem-vinda, Marinete. Então vamos dando continuidade aqui. Então Kardec pergunta na questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Então Kardec vai indagar, né? Tem uma felicidade comum? Há uma medida de felicidade comum a todos os homens, né? E os benfeitores espirituais dizem: para a vida material é a posse do necessário. Então nós vamos ver, né? Como a gente havia dito no começo, aquele que não tem nada, ele sofre por não ter nada. Ele vai sofrer. Então ele vai se dedicar para ter algo, né? Não devemos viver a vida sendo um peso para a sociedade. Então devemos sim buscar e ter algo. Agora, aquele que tem muito, ele sofre, vamos supor, aquele que investe e tem milhões na bolsa de ações. Quando oscila o gráfico um pouquinho, é capaz de ter um infarto. Tem medo. Então, a gente vai vivendo um paradoxo, né? De quanto mais tem, mais se isola, com medo de perder o supérfluo. A sociedade em geral, né? Basicamente, costuma ser assim. Então, olha o que os benfeitores espirituais dizem, que para a medida da felicidade comum para a vida material é a posse do necessário, somente do necessário. O Edgar Alves, boa noite, Edgar, está aqui com a gente também. Para a vida moral é a consciência tranquila. Então nós vimos aqui, né, nesse caso que a gente contou agora, do que se encontra no livro Os Mensageiros, aquele rapaz que fez aquela artimanha para separar o casal de amigos, ele pode ser que ali ele não foi pego pela justiça terrena, ninguém soube, mas a consciência dele sabia do que ele havia cometido. Então, ele não viveu com uma consciência tranquila. Sem dúvida, ele teve uma existência infeliz. Né? Então,
para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, por que a fé no futuro? Se a gente for analisar, tendo essa fé no futuro, guardando a certeza da continuidade da vida espiritual como a vida verdadeira, a gente vai ser como um viajante, um viajor, que está na estrada, com seu carro ali tranquilo, ar-condicionado, confortável, passando pela estrada. Ó, o Renato Maciel está aqui com a gente. Boa noite, Renato. E aí ele vê que está tarde da noite e vai parar numa pousada. Chegando nessa pousada, ele vê que não tem uma estrutura, não tem uma cama adequada, vê que é uma pousada que não atende a necessidade ali, não tem Wi-Fi. Hoje em dia pode até não ter cama, né? Mas tem que ter Wi-Fi, né? Aí ele, mesmo assim, esse viajor fala, tranquilo, eu vou descansar aqui algumas horas, ou me restabelecer para continuar a jornada. Então ele sabe que ali é só uma curta estadia, que amanhã ele vai despertar e vai continuar a jornada. Para aquele que tem a fé verdadeira na vida espiritual como a verdadeira vida, aquelas tristezas, infelicidades da terrena não abalam, porque passa a saber que aquilo ali é um curto espaço de tempo comparado com a eternidade. A existência humana é curta, então as dores da existência humana também serão menores ainda. Então, às vezes a gente tem a dor da perda de um coração querido, de um ente querido, que muitas vezes todos nós estávamos no plano espiritual antes de nos encontrar aqui na Terra. E fizemos planejamento, você vai primeiro, se casa, me recebe como filho, fizemos todo o planejamento, mas não sabemos a ordem do retorno. Então, às vezes, ocorre dos pais ter que ter a dor de enterrar os filhos, um ente querido. Então, a gente tem que ajustar nossas expectativas, sabendo que a existência humana vai ter essas dores, mas a verdadeira vida é espiritual. Todos nós nos encontraremos e nos encontraremos felizes se tivermos tido uma existência tranquila, sem remorsos, procurando fazer o bem. E essa visão espiritual alivia muito. Tem uma outra obra de André Luiz, que eu não me recordo em qual livro que está, mas um espírito, ele desencarnou numa condição ruim, e o perispírito dele tinha algum problema na garganta, se eu não me engano, ele tinha se suicidado com veneno. Então, ele não conseguia progredir, mesmo no campo espiritual. O perispírito dele estava afetado. E pelo remorso dele, ele não conseguia se curar. Os benfeitores se dedicaram ali em auxiliar, no campo de socorro ali, no posto de socorro, refazer seu perispírito com passe magnético, auxiliando, e ele não conseguia se restabelecer. E tinha um casal encarnado que tinha uma certa responsabilidade na queda daquele espírito e desejava ter um filho. Então eles programaram, como ele não está se estabelecendo, se reestabelecendo no plano espiritual, ele precisa se reestabelecer para ter uma nova existência, mas no planejamento reencarnatório, essa nova existência, ele não precisa ter uma deficiência física. Então, ele não se reestabelecia, os benfeitores decidiram, vamos conduzi-lo para a reencarnação, ele vai reencarnar e vai desencarnar muito rápido, apenas para expurgar, eliminar esse débito, se reestabelecer o seu campo espiritual, aí ele vai desencarnar, o perispírito dele já vai estar bom, está reequilibrado, ele reencarna novamente na mesma família e tem uma existência sem uma limitação física. Perfeito, e assim foi feito. Ele reencarnou,
o bebezinho com muitos problemas de saúde, problemas na garganta, desencarnou, com menos de um ano, teve o desencarne. E aí a gente pode analisar apenas o campo físico. Imagina esse casal. Foi, se dedicou, pintou o quarto, o bercinho, comprou a roupinha, desejando ter o primeiro filho, tem o bebê e desencarna. Então, na visão do mundo, sem dúvida, vai ser uma infelicidade, vai ter tristeza. Mas os benfeitores sempre faz o melhor para todos nós, porque o casal quitou o débito, que eles eram responsáveis diretos com a queda daquele ser. O espírito, se ele continuasse aquela existência, ia ser uma existência de muita dor e dificuldade. Ele teve a bênção do desencarne e retornou à matéria. Mas a gente, enquanto estamos mergulhados na matéria, não temos noção do quadro todo, do planejamento que os benfeitores fazem para nós e nem das escolhas que nós mesmos fizemos do nosso sofrimento, que muitas vezes pode até não parecer, né? Mas nós mesmos pedimos para passar por provas, por expiações, para expurgar, para eliminar esses débitos. Então é necessário que a gente tenha convicção da vida futura, porque aqueles problemas que aparentemente se parecem insolúveis, gigantescos, até o da morte, o Espiritismo veio matar a morte. E Jesus também, né? Jesus foi o vencedor porque retornou e mostrou que a vida continua. A imortalidade da alma. E aqui nós vamos agora ver o que o Emmanuel fala para nós. Né? Porque senão vamos dizer, se os espíritos dizem que nós não teremos uma felicidade completa na Terra, então quer dizer que não cabe a nós fazer nada, apenas aceitar? Não deve ser assim, né? Essa não é a proposta e não deve ser do Espiritismo. Então vamos ver o que Emmanuel diz abordando essa questão 920. Beneficência esquecida. Na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compõe os gestos e discipline a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Jorge Santos aqui com a gente. Boa noite, Jorge Santos, Virgínia Flor, Conchita Bushi. Uma ótima noite a todos vocês que estão aqui acompanhando essa live aqui com a gente. A Irene Alves, sejam todos muito bem-vindos, viu? Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina de paz, que te abençoa a senda, divulgando-a, por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena, mas não ouvides exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo
entre as quatro paredes do instituto doméstico, seja um marco de luz para os que te acompanham. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão. Cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência. Não lhe manches a taça com o veneno da exibição, nem lhe tisnes a fonte com o lodo da vaidade. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração e buscando-a, primeiramente, nos escaninhos da própria alma. Sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros. Aqui, a princípio, parece até que Emmanuel está falando sobre outra questão, né? Que não é a da felicidade. Está falando sobre a caridade, sobre sermos fraternos no nosso ninho doméstico. A gente fala, pô, mas Emmanuel não está falando sobre a gente ser feliz, né? E Emmanuel sempre nos dá trabalho, né? O texto dele é sempre nos convidando à ação. Então já vai contra aquilo que a gente estava dizendo, né? Será que a gente só tem que suportar as dores? E aqui no final ele vai dizer, né? Ó que bonita essa parte. Sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros. Então é o que até aqui eu não vou conseguir voltar ao comentário no início. Ia ser legal se eu conseguisse aqui, ó. A Marina que comentou, ó, quando fazemos alguém feliz, somos felizes. Ó, a dona Marina que comentou, ó, justamente isso, né? A felicidade está atrelada, a nossa felicidade está atrelada à felicidade que fazemos aos outros. Então a gente consegue, talvez não ter uma felicidade completa, porque o mundo ainda é um mundo que nos atinge, nos fere, né? Como a gente estava estudando no início. Mas podemos sim amenizar os nossos sofrimentos, plantar a boa semente e ser feliz já auxiliando a felicidade dos outros. Então, Emmanuel vai concluir: conquistando, por fim, a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Então, desse modo, a gente vai concluindo o nosso estudo da noite, que possamos ter assimilado esse ensino, para que a gente compreenda, para que a gente não venha a sofrer, não venha a se desesperar com os problemas que nos atingem. Se você que está acompanhando essa live estiver passando por algum problema, qualquer dor, que esse estudo possa ter amenizado, que você possa contar sempre conosco, guardando a certeza da fé no futuro, que embora não pareça, a espiritualidade, Deus, trabalha somente em nosso favor, para o nosso aprimoramento e para o nosso progresso. O Edgar Alves comentando, finja que é feliz e feliz será. Finja que a dor passou e ela passará. Texto de Moacir Franco. A gente tem que adestrar nossa mente, né? Para que a gente possa buscar e agir no bem, auxiliando os outros. Tem uma frase que diz, né, que aquele que acende uma luz, uma vela, é o primeiro a se iluminar, né? Então, que a gente possa fazer dessa proposta uma ação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, a gente agradece a todos.
Sol Santos, Val, Edgar, Irene, Conchita, meu tio Gilson Brizolino, tia Glória, tio Luiz. É sempre uma alegria ter todos vocês aqui com a gente, conosco, nos auxiliando aqui nesse estudo. E a gente pede que os bons espíritos envolvam a cada um de vocês que está conosco nessa live, unidos em um propósito do bem comum, do estudo e do aprimoramento. Que Jesus venha abençoar cada um de vocês, levando luz para o lar, para as famílias. Nós pedimos ao benfeitor espiritual de cada um de nós, a espiritualidade amiga, que possa colher as melhores vibrações, os melhores sentimentos de todos nós, e em posse desses fluidos, dessas emanações, possa levar onde houver necessidade, para aqueles que sofrem nos hospitais, nos asilos, nas ruas, para os sofrimentos físicos, morais, intelectuais, psicológicos. Que as nossas vibrações de amor possam auxiliar, rompendo as trevas da ignorância. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Tchau, muito obrigado. E se Deus permitir, até a próxima. Até o próximo domingo, às 6 horas.